Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Concurso. Hoje a gente vai mergulhar num tema central para quem faz prova de tribunais de contas, controle externo e legislação institucional. A gente vai passar pela teoria geral do controle, vai entrar na Lei de Improbidade Administrativa com as mudanças da Lei 14.230 de 2021 e depois, que é o coração do episódio, a gente vai destrinchar a Lei Orgânica e o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Bora? Antes de começar, um aviso rápido. Este episódio foi produzido com auxílio de inteligência artificial e revisado por um humano. Se você encontrar alguma imprecisão, nos avise em podconcurso.com.br ou como comentário do podcast. Dito isso, vamos ao que interessa. Pois bem, vamos começar pela teoria geral do controle. Controle da administração pública é, em síntese, o poder-dever de fiscalização e correção dos atos administrativos. A doutrina classifica o controle de várias formas, e essas classificações aparecem com frequência em assertivas de certo ou errado. Quanto à origem, temos controle interno e controle externo. Quanto ao momento, controle prévio, concomitante e posterior. Quanto ao aspecto controlado, controle de legalidade e controle de mérito. E quanto à natureza do controlador, controle administrativo, legislativo e jurisdicional. Guarda essa estrutura, porque as alternativas costumam misturar essas classificações. Veja bem, controle interno é aquele exercido dentro da própria estrutura do poder. É a autotutela. A administração pode e deve anular seus próprios atos quando ilegais ou revogá-los por conveniência e oportunidade. Isso está consolidado na súmula 473 do STF. Já o controle externo é exercido por um poder sobre o outro. O exemplo clássico é o controle que o Poder Legislativo exerce sobre o Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Atenção ao artigo 70 da Constituição Federal. Ele define que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Isso abrange a União e as entidades da administração direta e indireta. O controle parlamentar é a face política do controle externo. Inclui a sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar, as convocações de ministros, as comissões parlamentares de inquérito. Já o controle exercido pelos tribunais de contas é a face técnica desse mesmo controle externo. Ponto recorrente em provas. O Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. Ele não julga no sentido jurisdicional, ele julga contas de gestão no exercício de uma competência administrativa. O STF já deixou isso claro em diversas oportunidades. E mais, o Tribunal de Contas não está subordinado ao Legislativo. Ele é um órgão constitucional autônomo que auxilia o Legislativo no exercício do controle externo. Agora, presta atenção nessa parte. O artigo 71 da Constituição traz as competências do Tribunal de Contas da União. E o artigo 75 determina que as normas estabelecidas para o TCU se aplicam, no que couber, aos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Essa é a chamada simetria constitucional, ou princípio da simetria obrigatória. Isso significa que a estrutura básica de competências dos tribunais de contas estaduais espelha o modelo federal. Mas atenção, a simetria não é absoluta. O STF já reconheceu que os estados têm certa margem de autonomia para adaptar o modelo às suas peculiaridades, desde que não violem o núcleo central das competências definidas na Constituição Federal. E quais são as principais competências? Primeiro, emitir parecer prévio sobre as contas anuais do chefe do Poder Executivo. Repara, o tribunal não julga essas contas. Ele emite parecer prévio e quem julga é o Legislativo. Segundo, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Aqui sim o tribunal julga. Essa distinção é fundamental. Contas de governo, parecer prévio. Contas de gestão, julgamento. Terceiro, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões de aposentadoria, reforma e pensão,
excetuadas as nomeações para cargos em comissão. O STF considera esse ato de registro de aposentadoria como um ato complexo, que só se aperfeiçoa após a apreciação do Tribunal de Contas. E sobre esse registro de aposentadoria, o STF fixou um prazo de 5 anos para que o Tribunal de Contas aprecie o ato. Se ultrapassar esse prazo sem apreciação, o tribunal deve assegurar contraditório e ampla defesa ao interessado antes de negar o registro. Guarda esse prazo, porque cai em prova. Outra jurisprudência relevante, a súmula 347 do STF. Ela diz que o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Mas em 2023, no Mandado de Segurança 25.888, o STF atualizou esse entendimento. Agora, o Tribunal de Contas só pode afastar a aplicação de uma lei se já houver jurisprudência do próprio Supremo sobre a matéria. Não pode, por conta própria, declarar inconstitucionalidade com efeitos gerais. Agora, rapidamente sobre o controle jurisdicional. O Brasil adota o sistema de jurisdição una, ou sistema inglês. Isso significa que o Poder Judiciário tem o monopólio da última palavra em matéria de direito. Não temos um contencioso administrativo com força de coisa julgada como no sistema francês. Então, mesmo as decisões dos tribunais de contas podem ser revistas pelo Judiciário, no que diz respeito à legalidade. O Judiciário não pode entrar no mérito administrativo da decisão do Tribunal de Contas, mas pode anulá-la se houver vício de legalidade. Isso inclui vícios no devido processo legal, contraditório, ampla defesa, motivação. O controle da atividade financeira do Estado abrange a fiscalização da receita, da despesa, da gestão patrimonial e da execução orçamentária. Esse controle se manifesta em 3 dimensões: legalidade, legitimidade e economicidade. A Constituição é clara nisso no artigo 70. E os tribunais de contas são os protagonistas desse controle financeiro. Eles fiscalizam a aplicação de recursos, verificam o cumprimento de metas fiscais, monitoram as renúncias de receita e acompanham o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, com essa base de teoria geral, vamos agora entrar na Lei de Improbidade antes de mergulhar na legislação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. A Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8.429 de 1992. Ela sofreu alterações profundas com a Lei 14.230 de 2021. A mudança mais importante, a exigência de dolo para todos os atos de improbidade. Antes, o artigo 10 permitia a modalidade culposa para atos que causassem lesão ao erário. Agora, tanto o artigo 9º, enriquecimento ilícito, quanto o artigo 10, lesão ao erário, quanto o artigo 11, violação de princípios, todos exigem dolo. O dolo é definido na própria lei como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. O mero exercício da função pública, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade. Outra mudança relevante, a prescrição. O prazo prescricional agora é de 8 anos, contados da ocorrência do fato. Antes era de 5 anos após o término do mandato ou do vínculo. A lei também trouxe a prescrição intercorrente. A ideia original era que, entre os marcos interruptivos, se transcorresse a metade do prazo do caput, ou seja, 4 anos, o processo prescreveria. Mas atenção! O STF, na ação direta de inconstitucionalidade 7.236, suspendeu cautelarmente justamente essa expressão, pela metade do prazo previsto no caput. Então, na prática, o prazo exato da prescrição intercorrente está indefinido até o julgamento definitivo dessa ação. E no tema 1199, o STF fixou 4 teses fundamentais. Primeira, é necessária a comprovação de dolo em todos os artigos. Segunda, a revogação da modalidade culposa é irretrocativa em relação a condenações com trânsito em julgado. Terceira, a lei se aplica a atos culposos praticados antes, mas sem condenação transitada em julgado, devendo o juiz analisar se houve dolo. Quarta, o novo regime prescricional é irretrocativo.
Os novos prazos contam a partir da publicação da lei, em 26 de outubro de 2021. Essas teses já apareceram em provas da Sebrasp a partir de 2022. E qual a conexão entre improbidade e tribunais de contas? Veja, os tribunais de contas não ajuizam ação de improbidade. Essa legitimidade é exclusiva do Ministério Público, depois da Lei 14.230. Mas o Tribunal de Contas pode representar ao Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis. Quando o Tribunal de Contas julga as contas de um gestor como irregulares e identifica atos que configuram improbidade, ele encaminha ao Ministério Público. Além disso, as sanções que o próprio Tribunal de Contas aplica, como multa, imputação de débito, inabilitação, são independentes das sanções de improbidade. São esferas distintas. Dito isso, vamos agora ao coração do episódio. Agora sim, pessoal, vamos entrar na legislação institucional do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. São duas normas centrais: a Lei Complementar 464 de 2012, que é a Lei Orgânica do TCE, e a Resolução 009 de 2012, que é o Regimento Interno. A Lei Orgânica foi alterada pela Lei Complementar 531 de 2015 e pela Lei Complementar 684 de 2021. Atenção! Partes dessa última foram declaradas inconstitucionais pelo STF, na ação direta de inconstitucionalidade 6.967. Então é preciso cuidado com a versão consolidada da lei. Vamos ao artigo 1º da Lei Orgânica. Ele define as competências do TCE do Rio Grande do Norte. E a estrutura é muito semelhante ao artigo 71 da Constituição Federal, adaptada ao nível estadual. O controle externo é exercido pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas. Ao TCE compete emitir parecer prévio sobre as contas anuais do governador, no prazo de 60 dias, e sobre as contas das administrações municipais, até o final do exercício seguinte. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos dos poderes do Estado e dos municípios, incluindo a administração direta e indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e entidades do terceiro setor. Continuando as competências, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões de aposentadoria, reforma, transferência para reserva e pensão, excetuadas as nomeações para cargos em comissão. Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Poder Legislativo. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados mediante convênio. Assinar prazo para que o órgão adote providências para cumprimento da lei. E aqui vem um ponto que costuma aparecer em prova: sustar a execução de ato impugnado, se não atendido, comunicando a decisão ao Poder Legislativo. Mas, no caso de contrato, quem susta é o Poder Legislativo. O TCE só decide sobre a sustação do contrato se o Legislativo ou o Executivo não agir no prazo de 90 dias. O artigo 1º, inciso 10, merece destaque. Ele prevê a competência para suspender cautelarmente a execução de ato ou procedimento, diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio público. No caso de contrato, pode determinar a suspensão. Essa medida cautelar é uma ferramenta poderosa. Imagine que você, futuro auditor de controle externo, identifica uma obra pública sendo executada sem licitação, com valores superfaturados, e o dano está se consumando dia após dia. O tribunal pode suspender cautelarmente aquele procedimento enquanto investiga. Outras competências relevantes: solucionar consultas sobre interpretação de lei em matéria de controle externo. Essas decisões têm caráter normativo, e negar a aplicação de lei ou ato normativo considerado ilegal ou inconstitucional por decisão motivada. O parágrafo 1º do artigo 1º define os critérios de julgamento. No julgamento de contas e na fiscalização, o tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão. Repara que são 8 critérios. A Constituição Federal, no artigo 70, menciona apenas legalidade, legitimidade e economicidade.
A Lei Orgânica do TCE do Rio Grande do Norte ampliou o rol, incluindo eficiência, eficácia, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade. Isso é uma distinção importante para a prova. A Lei Orgânica do TCE-RN é mais ampla que o texto constitucional nos critérios de controle. Artigo 2º e 3º. O TCE-RN tem jurisdição própria e privativa em todo o território estadual. A jurisdição abrange qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que receba, arrecade, guarde, gerencie, administre, utilize ou aplique dinheiros, bens ou valores do Estado ou do município. Atenção a essa lista de verbos: receber, arrecadar, guardar, gerenciar, administrar, utilizar, aplicar. A banca pode trocar uma dessas palavras ou acrescentar outra que não está na lei. A jurisdição também abrange aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, os ordenadores de despesa, os responsáveis por entidades do terceiro setor que recebam contribuições para fiscais e os dirigentes de empresas estatais. Um detalhe que a banca pode explorar: a jurisdição se estende aos sucessores dos administradores, até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso significa que, se um gestor morrer e seus herdeiros receberem patrimônio que inclui bens desviados do erário, os herdeiros respondem até o limite do que receberam. E outro ponto: a jurisdição se estende aos fiadores e demais prestadores de garantias. E quem está sujeito à jurisdição do TCE só pode liberar-se da responsabilidade por ato do próprio tribunal, ressalvada a competência da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário. Vamos à organização. O artigo 6º da Lei Orgânica, o TCE-RN, tem sede em Natal e compõe-se de 7 conselheiros. Esse número de 7 vem da simetria com o TCU, que tem 9 ministros. Os TCEs têm 7 conselheiros. É regra constitucional, não pode ser alterada pelo Estado. O artigo 8º lista os órgãos que integram o tribunal: pleno, câmaras, presidência, vice-presidência, corregedoria, escola de contas, ouvidoria, conselheiros, auditores, Ministério Público junto ao tribunal e serviços técnicos e administrativos. Essa estrutura é importante. A banca pode cobrar quais órgãos integram ou não integram o tribunal. Artigo 19. Os requisitos para ser conselheiro: ter mais de 35 e menos de 65 anos, conforme a Lei Orgânica. Mas atenção! A Emenda Constitucional 122, de 2022, elevou essa idade para 70 anos na Constituição Federal. Pela simetria do artigo 75, a CF prevalece. Então, na prova, Constituição Federal, 70, Lei Orgânica do RN, 65. Os demais requisitos: idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e mais de 10 anos de exercício de função ou atividade profissional que exija esses conhecimentos. A forma de escolha dos conselheiros: 3 pelo governador, sendo 1 de livre escolha e 2, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, mediante lista tríplice, e 4 pela Assembleia Legislativa. Compare com o TCU. No TCU são 9 ministros, 1/3 pelo Presidente da República, 2/3 pelo Congresso. No TCE-RN a proporção é diferente, 4 pela Assembleia e 3 pelo governador. A banca pode inverter esses números nas alternativas para confundir o candidato. Artigo 20. Os conselheiros têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Isso decorre da simetria constitucional. No TCU, os ministros têm as mesmas garantias dos ministros do STJ. Nos TCEs, os conselheiros se equiparam aos desembargadores. As garantias incluem vitaliciedade, só perdendo o cargo por sentença judicial transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça, e irredutibilidade de vencimentos, e aposentadoria nas mesmas condições dos magistrados, e as vedações do artigo 21. Não pode exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Não pode participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista. Não pode celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público. Artigo 9º. O Pleno é o órgão máximo de deliberação.
constituído pela totalidade dos conselheiros e dirigido pelo presidente. Artigo 10. As câmaras são constituídas, cada uma, de 3 conselheiros, eleitos pelo Tribunal Pleno, com exclusão do presidente. A lei orgânica delega ao regimento interno a definição do número, competência e funcionamento das câmaras. O regimento interno do TCR-IN prevê 2 câmaras. O quórum de instalação e deliberação é relevante. O pleno instala-se e delibera com a presença de 4 membros, sendo, no mínimo, a metade deles conselheiros titulares. As câmaras com 2 membros. As deliberações são por maioria dos presentes. O presidente só vota em caso de empate e tem voto de qualidade. Artigo 12. O presidente é eleito dentre os conselheiros, juntamente com o vice-presidente, para mandato de 2 anos, em sistema de rodízio, vedada a reeleição para o mesmo cargo. Mas há uma exceção. Se o conselheiro obtiver 2/3 dos votos válidos em primeiro escrutínio, não se observa o rodízio. A eleição é por escrutínio secreto, na primeira sessão ordinária de dezembro. A maioria dos votos válidos elege. Se ninguém alcançar, vai a segundo escrutínio entre os 2 mais votados. Em caso de empate, decide a antiguidade, e se idêntica, a idade mais avançada. Somente concorrem e votam os conselheiros titulares. Essa regra se aplica, no que couber, à escolha dos presidentes de Câmara, do corregedor, do diretor da Escola de Contas e do ouvidor. Agora, um ponto que interessa diretamente ao candidato do concurso: os auditores. Artigo 25. Os auditores substitutos de conselheiros são em número de 3. Nomeados mediante concurso público de provas e títulos. Quando convocados para substituir conselheiro, têm as mesmas garantias e impedimentos dos titulares. Quando não estão substituindo, presidem a instrução dos processos que lhes forem distribuídos e relatam com proposta de decisão a ser votada pelo Pleno ou Câmara. Atenção ao artigo 27, parágrafo único. Na substituição por vacância, o vencimento do cargo de conselheiro é devido desde logo. Nos demais casos, somente se a substituição perdurar por prazo igual ou superior a 30 dias. Artigos 28 a 31. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atenção! Esse Ministério Público é diferente do Ministério Público Estadual. Ele é estruturado em lei complementar própria e atua exclusivamente junto ao Tribunal de Contas, como guarda da lei e fiscal de sua execução. Os membros participam das sessões sem direito a voto. Eles intervêm obrigatoriamente nos processos de prestação ou tomada de contas, admissão de pessoal, concessão de aposentadoria e pensão, denúncias e outros indicados no regimento. Ao Procurador-Geral incumbe oficiar com exclusividade nos feitos de competência do Pleno, aos demais procuradores nos feitos das câmaras. E um detalhe que pode cair: o Ministério Público junto ao Tribunal pode celebrar termo de ajustamento de gestão com os jurisdicionados. A Corregedoria, artigo 15, é dirigida pelo Conselheiro Corregedor. É responsável pelo controle da regularidade e eficiência dos serviços do Tribunal e da disciplina interna. Compete ao corregedor exercer vigilância sobre os servidores, conhecer de reclamações, realizar correção periódica nos processos, verificar o cumprimento de determinações e instaurar processo administrativo disciplinar. A Escola de Contas, artigo 17, é dirigida pelo conselheiro diretor e cuida da capacitação de servidores e de treinamento de gestores jurisdicionados. A Ouvidoria, artigo 18, dirigida pelo conselheiro ouvidor, recebe notícias de irregularidades e sugestões sobre os serviços do tribunal. As notícias de irregularidades são encaminhadas ao setor competente para apreciação. Vamos agora ao processo no TCR-IN. Artigo 33. Os processos tomam numeração própria, por classes e por ordem cronológica anual. A distribuição de processos aos relatores é feita por sorteio, organizando-se os órgãos e entidades em grupos, com rodízio a cada 2 anos. As partes no processo são os responsáveis pela despesa, os interessados, incluídos beneficiários do ato, e os que tenham sofrido ou estejam na iminência de sofrer sanção, e o Ministério Público junto ao Tribunal. As partes podem praticar atos diretamente ou por procurador que seja advogado. Repara
O artigo 40 prevê a possibilidade de admissão de amicus curiae, a critério do relator. Artigo 37. A parte é assegurado o direito de defesa, no prazo de 20 dias. Guarda esse prazo, 20 dias para a defesa. A parte revel, ou seja, que não apresenta defesa no prazo, sofre as consequências da revelia. Os prazos correm independentemente de intimação, mas ela pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Sobre prazos, artigo 42. São peremptórios, contam-se excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Só começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Prazo que cai em feriado ou em dia sem expediente prorroga-se até o primeiro dia útil seguinte. As comunicações no processo do TCRN são de 3 tipos. Artigo 45. Citação, que dá ciência ao responsável do processo contra ele instaurado. Notificação, que dá ciência das providências que deve adotar. E intimação, nos demais casos. As comunicações podem ser feitas por ciência da parte, por meio eletrônico, facsímile, telegrama, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. Quando ignorado o paradeiro do destinatário, publica-se edital com prazo de 15 dias, fim do qual se considera feita a comunicação. As intimações, em regra, ocorrem pela só publicação no Diário Oficial Eletrônico. Artigo 51. As deliberações são por maioria dos presentes, em regra. Mas existe maioria absoluta da totalidade dos membros para casos específicos. Emitir parecer prévio sobre contas do governador, negar a aplicação de lei ou ato normativo por inconstitucionalidade, propor lei orgânica, e alguns outros previstos nos artigos 142 e 146. Artigo 52. Nas matérias de controle externo, o presidente do tribunal só vota em caso de empate e tem voto de qualidade. Em matérias administrativas e disciplinares, o presidente vota normalmente. No empate em câmaras, o voto de qualidade cabe ao conselheiro mais antigo da outra Câmara. Agora, vamos ao julgamento de contas. O regimento interno detalha as decisões possíveis. As contas podem ser julgadas regulares, quando expressarem a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão, regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou falta de natureza formal. Irregulares, quando comprovada a omissão no dever de prestar contas, prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de recursos, ou infração grave à norma, e iliquidáveis, quando caso fortuito ou de força maior tornar impossível o julgamento de mérito. Esses 4 tipos de decisão merecem atenção na sua revisão. No título de fiscalização, o regimento interno prevê diferentes instrumentos. As auditorias verificam a legalidade, economicidade e eficiência dos atos de gestão e dos resultados alcançados. As inspeções servem para esclarecer fatos e verificar o cumprimento de determinações. Os levantamentos são utilizados para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos fiscalizados, identificando riscos e áreas que mereçam acompanhamento mais detalhado. E os monitoramentos verificam o cumprimento de deliberações anteriores do tribunal. Cada instrumento tem seu propósito e escopo próprio, e há também a fiscalização de licitações e contratos, que pode ser feita de forma concomitante, ou seja, enquanto o procedimento licitatório está em andamento. O TCRN pode atuar por provocação externa, por meio de denúncia e representação. A denúncia pode ser apresentada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. A Constituição Federal, artigo 74, parágrafo 2º, garante essa legitimidade ampla. A denúncia deve referir-se à irregularidade ou ilegalidade praticada por administrador ou responsável sujeito à jurisdição do tribunal. Já a representação é feita por autoridades ou servidores públicos no exercício de suas atribuições. Ambas devem ser apuradas pelo tribunal, e as investigações são sigilosas até decisão definitiva. A identidade do denunciante é mantida em sigilo, a não ser que ele autorize a divulgação. Agora, as sanções. Vamos ver o que a legislação prevê.
O TCRN pode aplicar multas em diversas situações: contas julgadas irregulares, ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar, ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, não atendimento à diligência ou determinação do tribunal, obstrução ao livre exercício de inspeções e auditorias, sonegação de documentos, reincidência no descumprimento de determinação. Os valores das multas são definidos no regimento interno. O importante é saber que a multa pode ser cumulada com a imputação de débito, ou seja, o gestor pode ser obrigado a devolver o valor do dano ao erário e ainda pagar multa. Além da multa, o tribunal pode imputar débito, determinando o ressarcimento do dano ao erário, declarar a inabilitação de ex-servidor demitido por improbidade pelo prazo de 5 anos para voltar a exercer função pública e de 5 a 8 anos para ocupar cargo em comissão ou função de confiança, para quem incorrer em infração grave. Declarar a inidoneidade de pessoa física ou jurídica para contratar com a administração pública estadual e municipal. E as decisões do TCRN que resultam em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. A Constituição e a Lei Orgânica não qualificam como extrajudicial. Dizem apenas eficácia de título executivo. Se o gestor não pagar, o tribunal pode expedir título executivo e a Procuradoria cobra judicialmente. As medidas cautelares merecem destaque especial, porque são uma ferramenta processual relevante. O TCRN pode suspender cautelarmente a execução de ato ou procedimento quando há iminência de lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio público. A cautelar pode ser concedida pelo relator monocraticamente, devendo ser submetida ao plenário na primeira sessão seguinte para homologação ou revogação. O afastamento cautelar de responsável também é possível, quando presentes os requisitos de urgência e risco de dano. O tribunal pode ainda decretar a indisponibilidade de bens do responsável para garantir o ressarcimento do dano ao erário, nos termos do que autoriza a lei orgânica. Recursos no TCRN. Essa é uma parte que exige atenção redobrada. Saber qual recurso cabe de qual decisão. O regimento interno prevê as seguintes espécies recursais: pedido de reconsideração. Cabe contra a decisão de mérito proferida em processo de prestação ou tomada de contas, incluindo decisão que aplique multa ou imputação de débito. Pedido de reexame. Cabe contra a decisão em processo de fiscalização, de apreciação de atos sujeitos a registro e em outros processos. Agravo. Cabe contra despacho que negar seguimento a recurso ou contra a decisão monocrática, incluindo denegação de cautelar. Embargos de declaração cabem quando houver obscuridade, omissão ou contradição na decisão. E a revista, que é o recurso de revisão. Os prazos recursais são fundamentais. O pedido de reconsideração tem prazo de 15 dias, o pedido de reexame também 15 dias, o agravo 5 dias, os embargos de declaração 5 dias. Quanto aos efeitos, o pedido de reconsideração e o pedido de reexame têm efeito suspensivo. O agravo, em regra, não tem efeito suspensivo. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Já a revisão pode ser requerida no prazo de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão. E é cabível quando surgem documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Memorize esses prazos e efeitos, eles aparecem com muita frequência nas provas. Agora, vamos destacar os pontos específicos do regimento interno. A Resolução 009 de 2012 detalha tudo o que a Lei Orgânica previu de forma geral. O Pleno, além das competências de controle externo, tem competência privativa para eleger presidente, vice-presidentes de Câmara, corregedor, diretor da Escola de Contas e ouvidor, votar o regimento interno, aprovar o planejamento estratégico, resolver sobre imposição de penalidades a conselheiros e auditores, avocar matérias de competência de Câmara ou do presidente, julgar recursos de revisão, decidir sobre impedimento e suspeição de membros e aprovar a proposta orçamentária. As matérias reservadas ao Pleno não podem ser delegadas às câmaras. O regimento prevê 4 tipos de sessões: ordinárias, realizadas nos dias e horários definidos; extraordinárias, convocadas pelo presidente ou pela maioria dos membros;
especiais para posse, eleição e comemorações, e reservadas para tratar de matéria administrativa interna e disciplinar. A ordem dos trabalhos nas sessões ordinárias inclui abertura, aprovação da ata da sessão anterior, expediente, ordem do dia e comunicações diversas. O julgamento dos processos segue a ordem da pauta, salvo matérias urgentes levadas em mesa pelo relator. As sessões são públicas, salvo as reservadas. Todos esses detalhes procedimentais podem virar questões de prova, especialmente as diferenças entre os tipos de sessão. O regimento detalha as atribuições do presidente. Ele dirige o tribunal, representa-o, preside as sessões do pleno, expede atos de provimento e vacância de cargos, movimenta dotações e contas bancárias, dá posse aos auditores e dirigentes administrativos, entre outras. O vice-presidente substitui o presidente em impedimentos e faltas, auxilia-o nas atribuições e cumpre missões especiais. Detalhe: no impedimento do vice, o presidente é substituído pelo conselheiro mais antigo no exercício do cargo. A Corregedoria tem competência para realizar correições gerais e periódicas nos processos em andamento e verificar o cumprimento de prazos regimentais. Quando um prazo não é observado, o corregedor pode instaurar sindicância. Agora, um ponto que interessa diretamente a quem vai prestar o concurso para auditor de controle externo. O cargo de auditor de controle externo é a base operacional do tribunal. São esses servidores que realizam as auditorias, inspeções e levantamentos nos órgãos jurisdicionados. Eles elaboram os relatórios técnicos que subsidiam as decisões dos conselheiros e auditores substitutos. São organizados em diretorias e coordenadorias de controle externo. O regimento e a estrutura administrativa definem suas atribuições específicas, mas, em síntese, são responsáveis pela instrução processual, pela análise das contas, pela verificação da legalidade dos atos e pela fiscalização presencial nos órgãos. É o olho do tribunal no campo. Vamos fazer uma comparação rápida entre o modelo do TCRN e o do TCU. No TCU são 9 ministros, no TCRN 7 conselheiros. No TCU, os auditores são chamados ministros substitutos. No TCRN, simplesmente auditores. A estrutura recursal é semelhante: pedido de reconsideração, pedido de reexame, embargos de declaração e revisão existem nos dois, mas o TCRN também prevê o agravo de forma mais detalhada. A competência para sustar atos é equivalente. O tribunal susta o ato, o contrato é sustado pelo legislativo, salvo inércia de 90 dias. A grande diferença está nos detalhes procedimentais, prazos para defesa, quórum de instalação, competências privativas do pleno versus câmaras. Esses detalhes é que caem na prova. Vamos agora à parte de como cai em prova. A SEBRASP, quando cobra legislação institucional de tribunais de contas, usa um padrão bem definido. Primeiro tipo: afirmações sobre competência, trocando a competência do pleno pela da Câmara ou do presidente. Por exemplo, dizer que cabe ao presidente do TCRN julgar as contas do governador, quando na verdade é competência do pleno. Segundo tipo: trocar prazos. Dizer que o prazo de defesa é de 30 dias quando na verdade é de 20. Terceiro tipo: confundir as espécies recursais. Dizer que cabe pedido de reexame quando o correto seria pedido de reconsideração ou vice-versa. Quarto tipo: alterar a forma de escolha dos conselheiros, por exemplo, invertendo quantos são indicados pela Assembleia e quantos pelo governador. Presta atenção nesses números: 7 conselheiros, idade, mais de 35. E aqui cuidado, a lei orgânica diz menos de 65, mas a Constituição, após a emenda 122, diz menos de 70. 3 auditores substitutos, 4 pela Assembleia, 3 pelo governador, dos 3 do governador, 1 de livre escolha e 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público de Contas. 60 dias para parecer prévio sobre contas do governador. 20 dias para defesa, 15 dias para pedido de reconsideração e reexame, 5 dias para agravo, 5 dias para embargos de declaração, 90 dias para o Legislativo ou Executivo sustar contrato antes de o TCE poder decidir, 5 anos para inabilitação de ex-servidor demitido por improbidade, 5 a 8 anos para ocupar cargo em comissão,
4 membros para quórum do Pleno, 2 para a Câmara. Esses números são os que mais aparecem em prova. Mais uma dica. A banca pode cobrar a diferença entre o que é simetria obrigatória e o que é autonomia normativa do Estado. O artigo 75 da Constituição é claro. As normas da seção de fiscalização contábil, financeira e orçamentária aplicam-se no que couber. O STF já reconheceu isso na ADI 6.967. Nessa decisão, ficou claro que alterações na lei orgânica de um TCE devem partir da iniciativa do próprio tribunal, não de emenda parlamentar. A Assembleia não pode, por conta própria, criar novos recursos ou alterar prazos na lei orgânica do TCE sem a concordância do tribunal. Isso reforça a autonomia dos tribunais de contas como órgãos constitucionais independentes. Vamos a um exemplo prático, pensando no dia a dia do auditor de controle externo. Imagine que, ao fiscalizar um município, você identifica uma irregularidade grave numa licitação de obra pública. O gestor dividiu a obra em parcelas para evitar a modalidade licitatória cabível. Qual o caminho processual? Primeiro, você elabora o relatório técnico com os achados da fiscalização. Esse relatório vai ao relator, que pode determinar diligências complementares. Se confirmada a irregularidade, o relator pode adotar medida cautelar para suspender o procedimento. O responsável é citado para defesa em 20 dias. Após a instrução, o processo vai ao Ministério Público de Contas para parecer. Depois, o relator elabora o relatório e submete ao Pleno ou à Câmara para julgamento. Continuando o exemplo. Se o tribunal julgar as contas irregulares e identificar dano ao erário, pode imputar débito ao responsável, determinando o ressarcimento e aplicar multa. A decisão tem eficácia de título executivo. Se o gestor não pagar voluntariamente, o tribunal expede o título para que a Procuradoria do Estado ou do município cobre judicialmente. Além disso, o tribunal pode representar ao Ministério Público para a adoção de medidas na esfera penal e de improbidade. Pode declarar a inidoneidade da empresa contratada e pode ainda comunicar a irregularidade à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para as providências cabíveis. Esse fluxo completo é o tipo de conhecimento que a banca espera de um candidato à auditora. Vamos fazer a revisão final. Da teoria geral, o controle externo é exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é subordinado ao Legislativo e não exerce função jurisdicional. Controle de legalidade é diferente de controle de mérito. O Brasil adota o sistema de jurisdição una da improbidade. Depois da Lei 14.230, exige-se dolo em todos os atos de improbidade. Acabou a modalidade culposa. Prescrição de 8 anos, com intercorrente suspensa cautelarmente pelo STF. O novo regime prescricional é irretrocativo, conforme tema 1199. Do TCRN, 7 conselheiros, 4 pela Assembleia, 3 pelo governador. Requisitos: 35 a 65 anos, mais de 10 anos de atividade profissional. Garantias equiparadas a desembargador. 3 auditores substitutos, nomeados por concurso. Ministério Público de Contas é órgão próprio, não se confunde com o Ministério Público Estadual. O Pleno instala-se com 4 membros, câmaras com 2. Prazo de defesa: 20 dias. Recursos: reconsideração e reexame em 15 dias, com efeito suspensivo. Agravo em 5 dias, embargos em 5 dias. Decisões que imputam débito ou multa têm eficácia de título executivo. Medida cautelar pode ser concedida monocraticamente pelo relator. Pessoal, esse foi um episódio denso, com muita informação. Minha sugestão: volte e ouça novamente as partes sobre a lei orgânica e o regimento interno, acompanhando com o texto da lei aberto. Use a leitura seca como complemento. Os números, prazos e competências que a gente destacou aqui são exatamente o que a Sebrasp costuma cobrar. Lembre-se, o artigo 75 da Constituição garante a simetria com o modelo federal, mas as especificidades da legislação estadual são o diferencial na prova. Acesse podconcurso.com.br para mais conteúdo como esse. Até a próxima!